Eu deveria ter morrido naquele porão. O problema é que parte de mim realmente morreu lá. E só descobri isso anos depois, quando finalmente entendi a verdade sobre Daniel. Meu nome é Nora. E esta é a última vez que vou contar esta história. Depois disso, vou tentar seguir em frente, se é que isso é possível depois de tudo que vivi. Mas antes preciso que vocês entendam uma coisa. Quando você casa, não está se casando apenas com uma pessoa. Está se casando com uma família inteira. E às vezes essa família tem segredos que podem te destruir completamente. Conheci Daniel na faculdade. Ele era tudo que uma garota de 22 anos poderia querer. Bonito, carinhoso, inteligente. E vinha de uma família tradicional. Sua mãe, Dona Margarete, parecia a sogra perfeita nos primeiros encontros. Sempre sorridente, sempre oferecendo comida, sempre perguntando sobre meus planos para o futuro. Deveria ter prestado mais atenção nessas perguntas sobre o futuro. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia linda na igreja da família dele. Margarete chorou durante toda a cerimônia, e eu pensei que eram lágrimas de alegria. Daniel me disse que ela estava muito feliz por finalmente ter uma filha. As primeiras semanas de casamento foram um conto de fadas. Morávamos numa casa pequena, mas aconchegante, a apenas 3 quadras da casa dos pais dele. Daniel insistiu nessa proximidade, disse que seria bom ter a família por perto quando os bebês chegassem. Os bebês, esse era o único assunto nas reuniões familiares. Quando vocês vão me dar netos? Já estão tentando? Vocês sabem que depois dos 25, a fertilidade da mulher começa a diminuir, né, Nora? Eu ria dessas perguntas. Achava que era apenas ansiedade natural de uma futura avó. Daniel também achava graça, pelo menos na minha frente. Depois de 6 meses de casamento, as perguntas se tornaram mais frequentes. Margarete começou a aparecer em casa sem avisar, sempre com alguma desculpa. Trouxe um chá especial que uma amiga dela recomendou para a fertilidade. Depois foi um livro sobre posições que supostamente aumentavam as chances de concepção. Daniel não parecia se incomodar com essas intromissões. Na verdade, ele concordava com a mãe na maioria das vezes. Foi no 10º mês de casamento que tudo mudou. Margarete bateu na nossa porta numa manhã de sábado, mais cedo que o normal. Eu ainda estava de camisola quando abri a porta. Ela entrou sem ser convidada, como sempre fazia, mas dessa vez o rosto estava diferente, mais sério, mais determinado. Nora, querida, precisamos conversar, ela disse, sentando-se na nossa mesa de jantar, como se fosse a dona da casa. Já faz quase 1 ano que vocês se casaram, isso não é normal. Daniel estava tomando banho, então éramos só nós 2. Tentei explicar que essas coisas levam tempo, que alguns casais demoram anos para conseguir engravidar. Ela me interrompeu com um gesto impaciente da mão. Na nossa família, as mulheres sempre foram férteis. A irmã do Daniel engravidou no 2º mês de casamento. Eu engravidei dele na primeira tentativa. Seus olhos me analisaram de cima a baixo, como se estivesse avaliando um animal doente. O problema deve ser você. Senti um frio na barriga, mas tentei manter a calma. Expliquei que tanto o homem quanto a mulher podem ter problemas de fertilidade, que seria bom fazermos exames os 2. A expressão dela mudou completamente. Foi como se tivesse tirado uma máscara. Você está insinuando que meu filho tem algum problema? A voz dela ficou baixa, perigosa. Meu Daniel é perfeito. Se você não está conseguindo fazer sua função como esposa, o problema é só seu. Daniel saiu do banheiro nesse momento, e o clima na sala mudou instantaneamente. Margarete voltou a sorrir. Voltou a ser a sogra carinhosa de sempre. Mas algo havia mudado entre nós. Eu havia visto quem ela realmente era por alguns segundos e não conseguia esquecer. Nas semanas seguintes, as visitas dela se tornaram diárias, sempre com alguma nova solução milagrosa. Vitaminas especiais, dietas específicas, exercícios que abriam o útero. Daniel não apenas concordava com tudo, como começou a me pressionar para seguir os conselhos da mãe. Ela só quer ajudar, Nora. Nossa família sempre teve tradições sobre essas coisas. Não custa tentar. Mas não eram apenas conselhos. Margarete começou a me interrogar sobre nossos momentos íntimos. Queria saber com que frequência transávamos, em que posições, se eu estava fazendo minha parte direito. Essas conversas aconteciam sempre quando Daniel não estava por perto.
E quando eu tentava contar para ele, ela negava tudo ou dizia que eu estava interpretando mal suas preocupações maternas. O pior eram os olhares. Margarete me observava constantemente, como se estivesse estudando um quebra-cabeça que não conseguia resolver. Às vezes eu a pegava parada na frente da nossa casa, apenas olhando. Quando eu acenava da janela, ela sorria e entrava, sempre com alguma desculpa pronta. Foi no 15º mês de casamento que ela fez a proposta. Nora, querida, encontrei alguém que pode nos ajudar. Estávamos na cozinha dela, tomando o chá de sempre. Daniel estava na sala, assistindo televisão com o pai. É uma mulher que conhece métodos antigos, tradicionais. Métodos que funcionam quando a medicina moderna falha. A mulher se chamava Yara e morava numa casa nos arredores da cidade. Margarete insistiu que fôssemos juntas numa consulta. É para seu próprio bem, querida. Se você realmente quer dar netos para esta família, precisa estar aberta a todas as possibilidades. Daniel apoiou a ideia completamente. Disse que não custava tentar, que se a mãe dele estava sugerindo, deveria ter seus motivos. Eu me senti pressionada de todos os lados. Acabei concordando, mais para manter a paz do que por acreditar que funcionaria. A casa de Yara era exatamente o que você imaginaria. Pequena, escura, cheia de ervas secas penduradas no teto e velas acesas em todos os cantos. Ela própria parecia ter saído de um filme de terror. Cabelos grisalhos desgrenhados, olhos pequenos e penetrantes, mãos nodosas cheias de anéis estranhos. A consulta foi perturbadora. Yara me fez deitar numa mesa de madeira enquanto passava as mãos sobre meu corpo, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Disse que podia sentir bloqueios energéticos na minha região pélvica, que havia espíritos negativos impedindo a concepção. A solução dela envolvia uma série de rituais que deveriam ser feitos ao longo de um mês. Banhos com ervas específicas, chás amargos que me faziam vomitar e sessões semanais, onde ela trabalharia diretamente nos meus bloqueios internos. O preço era alto, mas Margarete pagou sem pestanejar. Os rituais começaram imediatamente. 3 vezes por semana, eu tinha que ir até a casa de Yara para as sessões. Margarete sempre me levava e ficava esperando do lado de fora. As sessões eram constrangedoras e dolorosas. Yara me fazia deitar nua enquanto aplicava óleos quentes em lugares íntimos, sempre pressionando forte demais, sempre causando dor. A dor é necessária, ela dizia quando eu reclamava. Precisamos quebrar os bloqueios. Sua resistência está dificultando o processo. Depois de um mês desses rituais, nada havia mudado. Yara disse que o problema era mais sério do que pensava inicialmente, que precisaríamos de métodos mais drásticos. Foi quando Margarete sugeriu que eu ficasse uns dias na casa dela para que pudéssemos nos concentrar completamente no tratamento. Daniel achou uma ótima ideia. Disse que seria como um retiro espiritual, que eu voltaria renovada e pronta para ser mãe. Eu deveria ter desconfiado. Deveria ter percebido que algo estava muito errado quando Margarete insistiu que eu levasse apenas o necessário, que tudo o que eu precisava já estaria lá. Deveria ter questionado por que Daniel não podia ficar conosco durante esse período, porque ele tinha que viajar a trabalho justamente nessa semana. Mas eu estava desesperada. Já fazia mais de 1 ano que tentávamos ter um bebê, e a pressão de todos os lados estava me deixando louca. Talvez Margarete estivesse certa. Talvez eu precisasse me dedicar completamente ao problema para resolvê-lo. A casa dos sogros era grande e antiga, com vários quartos e um porão que eu nunca havia explorado completamente. Margarete me mostrou o quarto onde eu ficaria, pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro e uma pequena estante com livros sobre maternidade e fertilidade. As primeiras horas foram normais. Jantamos juntas, conversamos sobre o tratamento. Ela me mostrou alguns exercícios novos que Yara havia ensinado. Tudo parecia ser exatamente o que ela havia prometido. Um ambiente tranquilo para me focar na cura. Foi na primeira noite que percebi que as coisas não eram bem assim. Acordei no meio da madrugada com sede e fui até a cozinha buscar água. Encontrei Margarete sentada na mesa, no escuro, apenas iluminada pela luz da lua que entrava pela janela. Ela estava imóvel, olhando fixamente para a parede, como se estivesse em transe.
Margarete? Chamei baixinho, sem querer assustá-la. Ela se virou lentamente e por um momento não pareceu me reconhecer. Seus olhos estavam vidrados, distantes. Depois, piscou algumas vezes e voltou ao normal. Ah, Nora, querida, não consegue dormir? É normal, o corpo está se preparando para a mudança. Ela se levantou e pegou um copo, enchendo-o com água e me entregando. Beba isto, vai te ajudar a relaxar. A água tinha um gosto estranho, meio amargo, mas pensei que fosse por causa dos canos antigos da casa. Bebi tudo e voltei para o quarto. Adormeci quase imediatamente, num sono pesado e sem sonhos. Acordei tarde no dia seguinte, com a cabeça pesada e a boca seca. Margarete já havia preparado o café da manhã. Ovos, torradas e um chá que ela disse ser especial para a fertilidade. O chá tinha o mesmo gosto amargo da água da noite anterior. Hoje vamos começar o tratamento intensivo, ela anunciou, quase cantarolando de alegria. Yara virá aqui. Será mais confortável do que ir até a casa dela. Yara chegou por volta das 10 da manhã, carregando uma bolsa grande cheia de frascos e ervas. As duas mulheres conversaram baixinho na cozinha antes de me chamarem. Havia algo diferente no comportamento delas, uma excitação contida que me deixou desconfortável. Hoje vamos trabalhar no porão, Yara anunciou. O ambiente aqui em cima tem muitas distrações. Lá embaixo, poderemos nos concentrar completamente. O porão da casa era um lugar que eu sempre evitei. Era frio, úmido, com cheiro de mofo e poeira. Margarete havia colocado uma mesa no centro do ambiente, cercada por velas e incensos. O cheiro era enjoativo, uma mistura de canela, cravo e algo que eu não conseguia identificar. Tire a roupa e deite na mesa, Yara ordenou, sem a gentileza falsa que sempre demonstrava antes. Hesitei. Algo estava diferente, errado. O ambiente, o comportamento delas, tudo parecia mais sombrio, mais ameaçador. Vamos, Nora, Margarete disse. E sua voz tinha uma impaciência que eu nunca havia ouvido antes. Não temos o dia todo. Quanto mais você resistir, mais difícil será quebrar seus bloqueios. Tirei a roupa lentamente, sentindo os olhos das duas mulheres me observando. Deitei na mesa de madeira que estava fria contra minha pele. Yara começou a murmurar suas palavras incompreensíveis enquanto acendia mais incensos. O que aconteceu a seguir foi completamente diferente das sessões anteriores. Yara não apenas passou olhos em mim, ela começou a pressionar pontos específicos do meu corpo com uma força brutal. Quando gritei de dor, Margarete segurou meus braços contra a mesa. Ela precisa ficar quieta, Yara disse para Margarete, como se eu não estivesse ali. A resistência está muito forte hoje. Margarete tirou um pano de algum lugar e o colocou na minha boca. Não era apenas para me manter quieta. Tinha o mesmo gosto amargo da água e do chá. Comecei a me sentir tonta, como se estivesse flutuando. As duas mulheres continuaram o que chamavam de tratamento por mais 1 hora. Yara usava instrumentos que eu nunca havia visto antes, objetos pontiagudos e quentes que ela pressionava contra minha pele. Margarete segurava meus braços e pernas, impedindo que eu me movesse. Quando finalmente terminaram, eu mal conseguia ficar em pé. Margarete me ajudou a subir as escadas e me colocou na cama, ainda nua e tremendo. Foi uma sessão muito produtiva, ela disse, cobrindo-me com um cobertor. Amanhã faremos outra. Yara disse que você está respondendo bem ao tratamento. Tentei protestar, dizer que não queria mais sessões, mas as palavras saíam arrastadas e confusas. Qualquer coisa que elas estivessem me dando estava afetando minha capacidade de pensar claramente. Adormeci novamente e sonhei com Daniel. No sonho, ele estava no porão comigo, assistindo enquanto as duas mulheres faziam coisas terríveis comigo. Mas ele não tentava me ajudar. Apenas observava, com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma expressão de aprovação. Acordei no meio da noite, suada e assustada. O sonho havia parecido tão real que levei alguns minutos para entender onde estava. Tentei me levantar para ir ao banheiro, mas minhas pernas estavam fracas demais. Tive que me apoiar na parede para não cair. No corredor, ouvi vozes vindas da cozinha. Margarete estava falando com alguém ao telefone, e embora não conseguisse ouvir todas as palavras,
Captei fragmentos da conversa. Está respondendo melhor do que esperávamos. Mais 3 dias e ela estará completamente preparada. Sim, Yara disse que funcionou com a outra também. A outra? Que outra? Voltei para o quarto o mais silenciosamente possível, fingindo estar dormindo quando Margarete subiu para verificar se eu estava bem. Mas agora eu sabia que precisava sair dali. Fosse o que fosse que elas estavam fazendo comigo, não era um tratamento para a fertilidade. Na manhã seguinte, tentei ligar para Daniel, mas meu celular estava sem sinal. Perguntei se podia usar o telefone fixo e Margarete disse que estava com problemas, que o técnico viria consertá-lo em alguns dias. Ofereci-me para ir até a cidade comprar algumas coisas de que precisava, mas ela insistiu que não era necessário, que tudo o que eu precisava estava ali. Era como se eu fosse uma prisioneira que nem percebia suas correntes. A segunda sessão no porão foi pior que a primeira. Yara trouxe instrumentos novos, mais estranhos, mais dolorosos. Margarete não apenas segurou meus braços dessa vez, ela amarrou meus pulsos e tornozelos na mesa com cordas grossas. É para sua própria segurança, ela explicou quando viu meu pânico. Ontem você quase caiu da mesa. Não queremos que se machuque. Mas eu sabia que não era por isso. Era para ter controle total sobre mim. Durante a sessão, Yara fez coisas que nem ouso descrever completamente. Usou objetos quentes e frios alternadamente. Aplicou substâncias que queimavam minha pele. Fez cortes pequenos, mas dolorosos em locais específicos do meu corpo. Tudo enquanto murmurava suas palavras incompreensíveis. Os espíritos estão resistindo, ela disse para Margarete. Vamos precisar de métodos mais persuasivos. Métodos mais persuasivos. Essas palavras ecoaram na minha mente mesmo depois que me carregaram de volta para o quarto. Eu estava ficando mais fraca a cada dia, mais confusa, mais dependente delas para fazer as coisas mais básicas. Foi na 3ª noite que encontrei o diário. Eu estava procurando por qualquer coisa que pudesse usar para me comunicar com o mundo exterior quando encontrei uma gaveta escondida na escrivaninha do quarto. Dentro havia um diário velho com capa de couro desgastada. A primeira página tinha um nome escrito em letra cursiva. Propriedade de Helena Santos. Helena Santos. O nome me soou familiar, mas não conseguia lembrar onde havia ouvido. Comecei a ler as primeiras páginas e meu sangue gelou. Helena havia sido a primeira esposa de Daniel. Eles haviam se casado 3 anos antes de mim e, segundo o diário, ela havia passado exatamente pela mesma situação. A pressão para engravidar, as visitas constantes de Margarete, os tratamentos com Yara e, finalmente, os dias na casa dos sogros para tratamento intensivo. Mas Helena havia descoberto algo que eu ainda não sabia. Daniel não pode ter filhos. Ela havia escrito numa das últimas páginas. Descobri por acidente quando encontrei os resultados de um exame médico antigo dele. Ele é estéril desde adolescente. Resultado de uma infecção que teve aos 15 anos. Margarete sabe disso. Sempre soube. Todo esse teatro é para esconder a verdade da família e da sociedade. Minha cabeça começou a girar. Se Daniel era estéril, por que Margarete insistia em me culpar pela falta de uma gravidez? Por que me submetia a essas torturas se sabia que o problema não era meu? Continuei lendo, e a verdade foi se revelando página por página. Margarete não quer que eu engravide. Helena havia escrito. Ela quer me quebrar, quer me destruir completamente para que eu nunca possa contar a verdade sobre Daniel. Yara não é uma curandeira, é uma torturadora. Elas fazem isso para me deixar tão traumatizada e instável que ninguém acreditaria em mim se eu tentasse expor a mentira. As páginas seguintes descreviam torturas semelhantes às que eu estava sofrendo, mas em detalhes ainda mais perturbadores. Helena havia passado semanas naquela casa, sendo submetida a rituais cada vez mais violentos, até que finalmente conseguiu escapar numa madrugada, quando Margarete esqueceu de trancar a porta do porão. A última entrada do diário estava datada de 2 anos atrás. Consegui escapar, mas sei que não posso ir à polícia. Quem acreditaria numa história dessas? Margarete já espalhou pela cidade que tive um colapso nervoso, que inventei histórias sobre a família dela por ciúmes e inveja. Daniel me repudiou publicamente. Disse que eu era uma mentirosa e uma perturbada. Estou deixando este diário aqui
na esperança de que a próxima vítima o encontre, porque haverá uma próxima. Margarete não vai parar até encontrar uma forma de proteger o segredo do filho. A próxima vítima. Eu era a próxima vítima. Fechei o diário com as mãos tremendo. Tudo fazia sentido agora. Daniel havia se casado comigo pela mesma razão que se casou com Helena, para manter as aparências de um homem fértil e viril. Margarete orquestrava toda a tortura para ter controle total sobre a situação, garantindo que eu nunca descobrisse a verdade e nunca pudesse expô-los. Mas agora eu sabia. E diferente de Helena, eu não ia esperar até estar completamente quebrada para agir. Passei o resto da noite planejando minha fuga. Sabia que teria apenas uma chance e que, se falhasse, elas provavelmente me matariam para manter o segredo. Na manhã seguinte, fingi estar ainda mais fraca e confusa do que realmente estava. Quando Margarete trouxe o café da manhã com o chá drogado, derramei-o discretamente no vaso de plantas ao lado da cama. Fingi beber tudo e depois me deitei, gemendo baixinho como se estivesse passando mal. Pobre querida, Margarete murmurou, passando a mão no meu rosto. Hoje será a última sessão intensiva. Yara disse que depois disso você estará curada e pronta para ser uma esposa adequada. A última sessão intensiva. Eu sabia o que isso significava. Elas planejavam me destruir completamente naquele dia. Me deixar num estado em que eu nunca conseguiria contar a verdade para ninguém. Yara chegou ao meio-dia, carregando uma bolsa ainda maior que as anteriores. Ouvi as duas conversando na cozinha sobre finalizar o processo e garantir que não haja complicações posteriores. Quando me chamaram para descer ao porão, fingi estar tão fraca que precisavam me carregar. Deixei que me colocassem na mesa e amarrassem meus pulsos e tornozelos. Mas dessa vez, eu estava completamente consciente e alerta. Yara começou seus rituais habituais, mas percebi que os instrumentos que trouxe eram diferentes, mais afiados, mais perigosos. Ela não estava apenas tentando me torturar psicologicamente dessa vez. Estava planejando me causar danos físicos permanentes. Foi quando ela pegou uma lâmina pequena, mas extremamente afiada, que decidi agir. Fingiu uma convulsão violenta, balançando o corpo inteiro e gritando. Margarete se aproximou para me segurar, e foi quando consegui soltar uma das mãos da corda que ela havia amarrado de forma descuidada, por achar que eu estava inconsciente. Com a mão livre, peguei uma das velas pesadas que estava ao meu alcance e acertei Margarete na cabeça com toda a força que consegui reunir. Ela caiu no chão, gemendo e sangrando. Yara tentou me segurar, mas consegui me soltar completamente das cordas e correr escada acima. Ouvia gritando atrás de mim, xingando em palavras que eu nunca havia ouvido antes. Corri para fora da casa apenas com a roupa que estava usando, sem sapatos, sem nada. Corri pelas ruas até chegar na delegacia mais próxima, chorando e gritando por ajuda. Mas Margarete havia se preparado para essa possibilidade. Quando os policiais foram até a casa, não encontraram evidências de nada. O porão estava limpo, sem marcas das sessões de tortura. Yara havia desaparecido e Margarete estava no hospital com ferimentos causados por um surto psicótico da nora. Daniel voltou da viagem no dia seguinte e me encontrou na delegacia. Em vez de demonstrar preocupação ou alívio, ele apenas balançou a cabeça com tristeza. Ela vem tendo problemas psicológicos há meses, ele disse para os policiais. Está obcecada com a ideia de que minha família está conspirando contra ela. Já tentamos ajudá-la a buscar tratamento, mas ela se recusa. Os policiais me olharam com pena. Uma mulher histérica, sem evidências, acusando a sogra bondosa de tortura. Era minha palavra contra a deles. E eles tinham a vantagem da reputação estabelecida na comunidade. Fui liberada, mas com a recomendação de que buscasse ajuda psiquiátrica imediatamente. Daniel me levou para casa naquela noite. Mas a atmosfera entre nós havia mudado completamente. Ele não me tocou. Mal me olhou nos olhos. Durante o jantar, fez apenas uma pergunta. Você contou alguma coisa para alguém? Além dos policiais? Menti. Disse que não, que apenas havia surtado por causa do estresse de tentar engravidar. Ele pareceu acreditar, mas percebi que passaria a me observar constantemente daquele dia em diante. Nas semanas seguintes,
Tentei manter a aparência de normalidade enquanto planejava secretamente como expor a verdade. Busquei informações sobre Helena, mas descobri que ela havia se mudado para outro estado logo após o divórcio. Ninguém sabia como encontrá-la. Tentei encontrar os resultados médicos de Daniel que Helena havia mencionado, mas ele mantinha todos os documentos pessoais trancados numa gaveta que eu nunca consegui abrir. Foi durante uma dessas buscas que fiz a descoberta mais chocante de todas. Estava procurando no sótão da nossa casa quando encontrei uma caixa velha escondida atrás de algumas tábuas soltas. Dentro havia fotografias, documentos e objetos pessoais de várias mulheres diferentes. Não eram apenas Helena e eu. Havia pelo menos 5 mulheres diferentes nas fotografias. Todas jovens, todas bonitas, todas usando anéis de casamento idênticos ao meu. Daniel havia se casado 5 vezes antes de mim e todas as suas ex-esposas haviam passado pelo mesmo processo. A pressão para engravidar, os tratamentos com Yara, o período na casa de Margarete e, finalmente, a fuga ou desaparecimento em circunstâncias misteriosas. Uma das fotografias me deixou particularmente perturbada. Mostrava uma das mulheres no porão de Margarete, amarrada na mesma mesa onde eu havia sido torturada. Mas ela não estava consciente. Estava imóvel, com os olhos fechados, e havia sangue em vários pontos do seu corpo. No verso da foto, alguém havia escrito: Carmen, sessão final. Março 2018. Carmen. Eu me lembrava vagamente desse nome. Uma mulher que havia desaparecido alguns anos atrás e cuja família nunca me havia encontrado o corpo. Entendi naquela hora que eu não havia sido apenas uma vítima de tortura psicológica. Eu havia escapado por pouco de ser assassinada. Peguei todas as evidências da caixa e saí de casa imediatamente. Desta vez, não fui à polícia local. Fui diretamente ao FBI, numa cidade vizinha, onde ninguém conhecia a família de Daniel. A investigação que se seguiu revelou a verdade completa sobre o esquema. Daniel realmente era estéril desde adolescente e Margarete havia passado anos desenvolvendo um sistema para proteger essa informação. Ela e Yara trabalhavam juntas há décadas, atraindo mulheres vulneráveis para rituais de tortura que as deixavam traumatizadas demais para serem testemunhas confiáveis. As que não conseguiam ser quebradas psicologicamente acabavam mortas. Encontraram os corpos de 3 mulheres enterrados no quintal da casa de Yara. Carmen estava entre elas. As outras 2 eram esposas anteriores de Daniel, que eu nem sabia que existiam. Mulheres cujos desaparecimentos haviam sido arquivados como fugas voluntárias ou suicídios. Durante as investigações, Helena foi localizada em outro estado. Ela havia mudado de nome e vivia com medo constante de ser encontrada por Daniel e Margarete. Seu testemunho foi crucial para montar o caso, confirmando todos os detalhes do esquema que eu havia descoberto. O julgamento durou 8 meses. Daniel tentou alegar inocência, afirmando que não sabia dos métodos extremos que sua mãe utilizava. Mas as evidências eram esmagadoras. Fotografias, diários das vítimas, objetos pessoais guardados como troféus e, principalmente, as gravações que Yara fazia das sessões para chantagem posterior. Margarete foi condenada à prisão perpétua por 3 homicídios e múltiplas acusações de tortura e sequestro. Yara recebeu a mesma sentença. Daniel, como cúmplice, pegou 25 anos de prisão. Eu deveria me sentir aliviada com a justiça, mas a verdade é que parte de mim nunca saiu daquele porão. Ainda acordo no meio da noite sentindo o cheiro dos incensos. Ainda sinto dor nos locais onde ela me cortou. Ainda ouço a voz de Margarete sussurrando que o problema era só meu. A terapia ajuda, mas alguns traumas são profundos demais para serem completamente curados. Helena e eu nos correspondemos ocasionalmente. Ela diz que também nunca conseguiu se relacionar com outro homem após o que passamos. Como confiar novamente quando você descobriu que a pessoa que mais amava estava disposta a permitir sua destruição para manter uma mentira? Estou contando esta história porque sei que pode haver outras mulheres por aí, em relacionamentos onde algo não está certo, onde a pressão da família é intensa demais, onde pequenos sinais de alerta são ignorados em nome do amor. Se você está lendo isto e algo ressoa com sua própria experiência,
Por favor, confie nos seus instintos. Quando você casa, realmente está se casando com uma família inteira. E às vezes essa família esconde segredos que podem te matar. Meu nome é Nora, e esta foi minha história. Agora vou tentar pela primeira vez em anos seguir realmente em frente, porque sobreviver não é suficiente. Preciso aprender a viver novamente. E se Daniel um dia sair da prisão e vier me procurar, estarei pronta, porque nunca mais serei a garota ingênua que acreditou que o amor era suficiente para superar qualquer coisa. Algumas lições são aprendidas da forma mais brutal possível. Esta foi a minha.